Olá, Ione! Que bom ter você aqui. Domingo estamos aqui, firmes e fortes. E um assunto bem especial que eu deixei para hoje. Ai, que gostoso! Colocar as crias para dormir e poder assistir uma aula. Isso é bom, você separar um tempo pra gente crescer. Não é fácil, eu não acho que isso seja fácil, pelo menos pra mim nunca foi. Também sou dessas que coloca as crias para dormir para poder ter um tempo de estudo, um tempo de ler um livro. Isso é muito bom. Bem-vinda, Grazi! Deixa eu só ajustar aqui. Oi, Morgana, Tati, sejam muito bem-vindas. Feliz demais por ter vocês aqui. Deixa eu só ajustar aqui, que eu tô aparecendo pouco, tá aparecendo muito fundo. Aqui. Acho que agora sim. Sejam muito bem-vindos. Hoje é a aula 5. A gente vai falar de inteligência emocional. Eu tô numa expectativa grande em relação a essa aula, assim. Preparei com muito carinho. São exercícios que eu tenho feito, processos pelos quais eu tenho passado, e eu espero que seja muito bom para vocês também. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Oficialmente, sejam muito bem-vindos, todos vocês sejam muito bem-vindos. Essa é a Despertar, hoje, nossa aula 5. Eu tô muito feliz porque eu sei que alguns de vocês estão me acompanhando desde o início. E se você tem se movimentado, tem aplicado tudo que eu tenho ensinado, eu acredito que você já está experimentando algumas coisas diferentes, tendo algumas ideias, talvez alguns insights. Então isso me deixa muito feliz. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai tratar de um assunto assim importantíssimo. Parece às vezes um pouco redundante quando a gente fala de inteligência emocional, porque tem se falado muito sobre isso, mas é porque é algo realmente muito importante que a gente precisa desenvolver. Então, vou passar alguns recados aqui rápido para a gente poder se aprofundar. A gente vai falar exatamente sobre inteligência emocional, foco e organização para negócios criativos, porque parece até que são antíteses, né? Você falar de foco, falar de negócio criativo, você falar de criatividade, falar de inteligência emocional, parece que não há muito como equilibrar tudo isso. Mas eu preciso te falar que eu tô muito feliz, de verdade, por estar aqui, poder falar com você, de poder me comunicar com você. Eu olho pra cá, pra esse telefone, e eu fico imaginando você aí do outro lado, talvez numa expectativa do que eu vou falar, de que você quer aprender. Talvez você já tenha tentado muitas coisas, algumas coisas deram certo, outras não tão certo, mas que bom que você tá aqui. O despertar, ele nasceu de um desejo, de algo assim, que vinha já reverberando dentro de mim há um tempo. Eu tinha muita vontade de ajudar várias pessoas, eu vinha fazendo isso só no offline, mas me incomodava muito o fato de querer levar minha voz para mais pessoas. Então, durante uma conversa com uma amiga, eu decidi trazer o despertar aqui para a internet, trazer minha voz, falar exatamente sobre tudo que tem reverberado dentro de mim. O despertar, eu ia falar o reverberar, já é o próximo. O despertar é o meu curso preparatório para a trilha do negócio criativo, que é um curso lindo, que nasceu, que vai abrir as inscrições no dia 9, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas a trilha do negócio criativo é o curso onde eu ensino empreendedorismo criativo. É mais do que empreendedorismo, aquilo que a gente já está acostumado, de preencher um modelo de negócios. A gente fala de processos, a gente fala sobre fluxos, a gente fala sobre prototipação, coisas que fazem parte do negócio. Mas, por experiência, pela minha trilha como empreendedora, como empresária, eu percebi que há algumas coisas que a faculdade não ensina.
alguns subsídios que a gente precisa quando começa uma trilha de empreendedorismo, que não tem diploma que resolva, que não é uma certificação que vai resolver. São coisas que, quando você tá ali no meio da sua caminhada, você começa a perceber que você tem algumas necessidades. A gente até falou sobre isso esses dias aqui, sobre a questão de se sentir sozinho, de se sentir muitas vezes perdido, né? Então, o despertar, ele nasceu porque quando a gente começa a trilha, assim, no ímpeto de sair da faculdade ou de um curso e vou fazer isso acontecer, a gente começa a perceber que só o curso ou só aquilo que a gente aprendeu na teoria não funciona na hora de realizar. E a gente acaba cometendo muitas vezes dois principais erros. O primeiro é porque a gente para e a gente se cansa. Muitas vezes a gente desiste e daquilo que era um sonho, daquilo que era um projeto incrível, a gente acaba abrindo mão. Ou então a gente se perde no meio da trilha. E isso é muito ruim. Muitas vezes a gente se perde porque não tem mapa, ou a gente se perde no meio de tantas coisas que a gente precisa fazer. A gente se vê realmente perdido. Eu não sei se você já teve essa sensação de você olhar e pensar assim, cara, eu já passei por isso, eu já estive aqui e isso não é legal. Aquela sensação de que você parece que tá rodando, patinando e não sai do lugar. Então o despertar, ele nasceu exatamente para isso. Porque se você aplicar tudo que eu tenho te ensinado aqui, que vou continuar ensinando até o dia 9, você consegue ganhar nitidez para você ter um negócio criativo, para você criar produtos e serviços altamente criativos, mas também lucrativos. E ela nasceu exatamente nesse propósito de te ajudar a não se perder, não se cansar e não desistir da tua trilha, não desistir de transformar as tuas ideias em um negócio lucrativo, não desistir de transformar aquilo que é o teu sonho de vida, de estilo de vida, em realidade. Eu estou aqui para isso. A trilha do negócio criativo, a trilha sim, né, ela vai abrir no dia 9, mas a despertar são 8 dias, hoje é a 5ª aula, a gente vai até o dia 9, então são 8 dias de conteúdo, de exercícios. Eu tô mostrando aqui, hoje eu trouxe algumas coisas extras para mostrar para vocês, coisas que eu faço, exercícios, joguinho, treino que eu faço pro meu cérebro para desenvolver a criatividade, para ter ideias, mais do que ter ideias e desenvolver a criatividade, de se manter com raciocínio, com soluções de problemas, de resolver as situações cotidianas de um negócio. Porque quando você entende como é que se resolve o complexo, o macro, você tem nitidez para resolver as coisas menores também e com muito mais velocidade. Isso é bom. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje, quando a gente fala sobre foco e organização. É um curso, o Despertar, totalmente focado em quem quer empreender, quem quer construir um negócio lucrativo, pautado em criatividade. É por isso que a gente fala de empreendedorismo criativo, porque um dos principais ativos é o capital intelectual e a criatividade, e quem quer ter uma voz autêntica. A gente tem falado tanto de autenticidade na internet que parece que a autenticidade perdeu a autenticidade. Ficou assim, algo meio que sem graça. Mas é essa busca realmente pela autenticidade, de você entregar um diferencial através do teu produto, através do teu serviço. A trilha do negócio criativo, e eu vou aproveitar para mostrar para vocês, que eu já deixei aqui, eu falei várias vezes esses dias sobre o Nárnia, que é o meu caderno de ideias. Ele tá aqui, olha, sendo construído constantemente, mas eu até separei a página para mostrar para vocês verem que eu não estou mentindo, sobre o meu primeiro desenho da trilha. Olha, ele tá aqui, ó, exatamente assim que eu desenhei. Tem gente aí que já tinha visto. Eu tá com a data aqui, olha. Eu desenhei esse primeiro esboço no dia 5 de março desse ano. E foi exatamente aquele exercício que a gente fez ontem, de ter uma ideia muito louca, de colocar no papel e depois começar a conectar com outras ideias, conectar com habilidades, conectar com coisas que eu sei fazer. E foi nascendo a trilha. Eu fui desenhando e pensando o que tem feito sentido na minha caminhada como empreendedora, as coisas que eu de fato entendi que eu preciso saber, como é que alguns processos podem ser simplificados, porque quem trabalha com criatividade, a gente tem necessidade do macro,
né? Esse desenho que eu fiz da trilha é a minha necessidade de ver o todo. Eu preciso desse mapa, sabe? Eu preciso estar aqui e saber onde que eu vou chegar. Eu não gosto muito de me enfiar assim, meio sem saber para onde vai, né? Quem normalmente lida com criatividade tem essa necessidade de olhar e ver o todo. Então eu desenhei a trilha pensando no todo e depois eu fui esmiuçando passo a passo cada parada dessa trilha, cada ponto dessa trilha, para entender o que eu tinha aprendido ali e que funcionava para mim. E aí eu percebi que eu tinha um método. E eu apliquei esse método a primeira vez. O método eu apliquei em uma turma de mentoria. A primeira turma foram 11 mulheres, entre arquitetas e design de interiores. E foi muito legal, porque dali nasceram negócios realmente lindos, que têm transformado vidas através dos produtos e serviços. E é muito legal isso, que tem lucrado, principalmente. Mas eu senti a necessidade de empacotar a trilha. Por isso que ela foi recebendo outros desenhos, depois ela foi sendo remodelada. E a trilha virou um curso. Então, e olha só, o desenho tá aqui, ó. O desenho mais atual da trilha, deixa eu afastar para vocês verem. Esse é o desenho mais atual da trilha, é um mapa mais recente, um mapa atualizado da trilha. Ele virou um curso que abre as inscrições no dia 9 de dezembro. Mas quando eu desenhei essa trilha, ela ficou linda, eu gostei, me senti feliz. Eu percebi que tem um passo antes de começar a trilha, que é o você se preparar para a trilha, que é você pegar a mochila, que é você pegar os equipamentos, que é justamente para você não se sentir perdido. Então você precisa do mapa. Algumas coisas que a gente acaba não se atentando antes de entrar numa trilha de um empreendedorismo, de construir um negócio criativo, e que pode fazer com que você no meio do caminho se perca e fique desanimado, fique entediado. E foi exatamente esse passo antes de começar a trilha que eu desenhei e que é esse curso que você tá aqui, que é o Despertar. Então o Despertar, ele é meu curso preparatório para trilha. Se você não quiser dar um passo, continuar comigo na trilha, mas você aplicar tudo que eu tô ensinando aqui, você já vai ter muito resultado. Porque ele foi desenhado para dar resultado, tá? Na primeira versão da mentoria, o Despertar fazia parte do conteúdo pago. Ele já fazia parte disso. Mas eu tirei essa parte, coloquei aqui. Eu decidi entregar isso de maneira gratuita, em sua totalidade. Então, esses exercícios são exercícios que eu aplico com minhas clientes de consultoria, com as minhas alunas, com as minhas mentoradas. As dicas que eu dou aqui, quando eu mostro um caderno desse meu, que eu abro, isso é a primeira vez que eu tô fazendo aqui, assim, claramente, ao vivo, pra vocês, certo? Por que tudo isso? Porque a gente sabe que é um caminho puxado, porque é um caminho que muitas vezes é sim solitário, que às vezes falta nitidez e por isso vem o desânimo, porque a gente parece que não sai do lugar, ou vem o tédio, porque parece que a gente tá fazendo só mais do mesmo, ou a gente que queria tanto trabalhar com criatividade, a gente tá fazendo igual todo mundo e a gente tá trabalhando só para pagar os boletos. Então a ideia da Despertar é exatamente isso. Por isso que o nome, quando eu pensei no nome, eu pensei exatamente em despertar, pra gente resgatar a nossa criatividade, a gente se reconectar com todo o nosso potencial criativo e a gente desenvolver. E não só a criatividade, eu tenho falado aqui esses dias todos sobre as habilidades do agora. Habilidades que você precisa desenvolver para você ter um negócio criativo. É aquele passo antes de você pensar ali, eu vou prototipar, quem é meu cliente ideal, que preço que eu coloco no meu serviço. Você precisa primeiro desenvolver algumas habilidades. E é exatamente sobre isso que a gente tem falado. E hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional, foco e organização para negócios criativos. Eu tô muito feliz que todos vocês estão aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, passar o dedo aqui nos comentários. Muito bom ter vocês aqui comigo hoje, nesse domingo. Já estamos quase aí terminando a primeira quinzena, né? A gente tá caminhando já para isso, os primeiros dias de dezembro. E quando eu tava preparando essa aula, eu fiquei pensando assim, poxa, é legal, porque eu vou falar de organização. E é uma fase do ano que normalmente as pessoas estão se planejando. Não sei se vocês... Eu já estou com meu planejamento de 2021 preparado desde outubro. Entre setembro e outubro eu já virei o meu ano, já comecei todo o meu planejamento para os próximos 12 meses. Então, algumas coisas já estão bastante desenhadas para mim, o que eu vou fazer nos próximos meses.
principalmente esses 6 primeiros meses assim, do ano, já está tudo bem desenhado. E eu fiquei pensando, puxa, a gente precisa de organização e vai ser muito legal dessa aula ser exatamente hoje, porque eu quero que você saia daqui hoje já pensando e desenhando e planejando os seus próximos passos, não só para essa semana, mas para o seu próximo ano, com muito mais nitidez, sabendo onde você quer chegar, o que você quer fazer nos próximos 12 meses. Eu não sou contra a agenda, tá? Usei a agenda durante muito tempo, não me adaptava à agenda, aquele sistema de um monte de tarefas. Então eu tirei a agenda da minha vida e adotei outros sistemas. Hoje eu tenho um sistema híbrido de planejamento e organização, de analógico com digital. Eu ainda preciso muito do analógico, eu gosto ali de desenhar, de escrever sobre o meu dia, mas é um sistema misto que eu tenho utilizado, que tem funcionado, e com isso eu consigo ganhar velocidade, inclusive na organização de todo o meu ano. Então já fica a primeira dica aí pra vocês. Depois quem tiver curiosidade, eu tenho compartilhado algumas coisas lá no nosso grupo de WhatsApp. Aliás, se você não está ainda no grupo de WhatsApp, hoje eu liberei um bônus, tá? É um bônus exclusivo para quem está lá no nosso grupo, que é um grupo silenciado, é um grupo de lembrete. Eu mandei material de apoio. Todo o material que eu exibi ontem aqui na aula, eu disponibilizei hoje lá no grupo. Ficou bem bonito, modesta parte. E hoje eu coloquei um bônus, que é o Pepflix, que é para você poder maratonar as últimas 4 aulas. Até amanhã, às 13 horas, elas estarão disponíveis, mas é só para quem está no grupo. Então, se você, porventura, ainda não está no grupo, você depois que acabar essa aula, você clica lá no link da minha bio e você é direcionado para o nosso grupo no WhatsApp. Fica o meu convite, fica a dica para você conseguir assistir as aulas que você perdeu. O que é inteligência emocional? A inteligência emocional, ela é a habilidade que a gente tem, talvez não esteja muito desenvolvida, mas a gente tem, de perceber os nossos próprios sentimentos e os sentimentos dos outros. Ana, por que isso é tão importante quando a gente fala de um negócio? Porque já foi o tempo em que, para você ter um negócio de sucesso, bastava você ter um bom produto, ou você construir uma marca de renome. Hoje isso não acontece mais. É impossível que você vá fazer uma análise de mercado e você não encontre pelo menos um concorrente. Assim, se isso acontecer, você começa a se preocupar, fala assim, nossa, será que é tão inovador assim o que eu tô pensando em fazer, que não tem ninguém na face da terra fazendo? Hoje o mercado ele está muito mais competitivo. E a empresa que se preocupar em entregar algo diferenciado para o cliente, em que leve em consideração como é que o cliente vai receber, como é que ele vai sentir, como é que ele vai reagir, como é que você conversa com o cliente, esses negócios vão alcançar o sucesso. O negócio que quiser continuar nesse formato padrão de meu produto é muito bom, compra quem quiser, ele vai se tornar obsoleto, tá? Muito provavelmente vai ser esquecido, porque a gente tem vivido tempos, e eu nem preciso falar isso, vocês devem saber, vocês estão na internet e devem estar acompanhando que são momentos que a gente tem vivido de mercado em que parece que já tudo foi criado, que já existe solução para tudo, assim, né? Você quando pensa em criar algo e você vai pesquisar, você percebe que alguém já teve uma ideia muito parecida. Então, quando você começa a desenvolver a habilidade e entender o que você sente, você vai ganhar no seu foco e na sua organização e na sua produtividade. Mas também, você quando olha para o outro, você vai ganhar em diferenciação, em legado, em entregar algo de valor, seja para o teu cliente, seja para a sociedade como um todo, seja para a comunidade que o teu negócio está inserido. Por isso que é importante. Quando a gente fala de lidar com as emoções, gerenciar as emoções, a gente primeiro perceber. E isso é muito de se colocar no lugar do outro. Talvez por eu ter trabalhado tantos anos com atendimento a cliente, vendas, isso é uma habilidade que eu acabei desenvolvendo bastante. Eu lembro que eu trabalhei com joias pesadas, assim, rubi, esmeralda, diamante, esse tipo de coisa. E o meu salário não dava para eu comprar aquelas joias que eu vendia. Mas eu aprendi que eu não tinha que olhar para o cliente pensando assim, nossa, isso aqui é muito caro. Né? Eu tava ali para vender.
E ele estava ali para comprar e ele tinha dinheiro para comprar. Então, eu não podia ficar me guiando por aquilo que eu sentia em relação, tipo, olhar um colar e falava, nossa, com esse colar aqui, eu acho que eu pagava todos os boletos, ainda sobrava um dinheiro para ir no McDonald's, para ir no Habib's. Não dava para ter esse tipo de pensamento. Eu tinha que pensar assim, ele tá aqui para comprar, e ele veio comprar meu produto, e eu vou fazer a melhor venda. Então, é você ter essa percepção e também se colocar no lugar do outro. De como ele gostaria de ser tratado. Né? Será que um cliente que chega numa loja de uma joia, ele quer ser tratado como alguém que não tem dinheiro? Ou ele quer ser tratado como quem pode comprar a loja inteira? Quando a gente lida com o cliente, eu trabalhei com telemarketing também há muito tempo, e você aprende a reconhecer os sentimentos das pessoas, a emoção da pessoa pelo tom de voz. Então você percebe que aquele cliente está alterado, você atende a ligação e você percebe que ele tá nervoso, ou você percebe que ele tá chorando, sabe? Não dá pra você querer ser totalmente alheio, apático àquela situação. Então, quando a gente fala de gerir as emoções, a gente começa pela percepção. E isso vale, primeiro, pra gente. A gente começa a se perceber. Isso, quando você entende, quando você começa a entender os teus sentimentos e a se perceber, porque a gente olha muito para o outro e às vezes a gente carece de olhar pra gente, mas quando a gente começa a se autoconhecer e já sei o que me irrita, já sei o que me deixa mais à vontade, isso ajuda a gente a ganhar velocidade em vários outros aspectos. Por isso que eu falei que a gente vai falar sobre... Por isso que eu falei que a gente vai falar, ficou até trava-línguas. Por que a gente vai falar de foco e de organização dentro desse contexto de inteligência emocional? Porque quando eu me conheço, quando eu sei os sentimentos que eu tenho em relação a algumas coisas, então quando eu vou me planejar, quando eu vou me organizar, ou quando eu preciso de foco, eu já sei exatamente o que eu preciso fazer. Então, essa percepção, ela ajuda com que a gente tenha nitidez para tudo que a gente vai fazer. Por isso que, eu falei isso ontem, eu recebi uma pesquisa realizada aqui no Brasil, uma pesquisa recente, sobre as habilidades do agora, né? Eu chamo de agora, as pessoas chamam de do futuro. Para mim já é agora que você tem que ter. E no Brasil, nessa pesquisa, fala que o que as empresas mais têm sentido falta é de ter pessoas que tenham a habilidade de inteligência emocional desenvolvida. É a que o mercado mais precisa. E o mercado, mesmo que você seja um empresário, o mercado ele é um reflexo. Você está inserido dentro desse contexto. Então quer dizer que se você desenvolver essa habilidade, o teu negócio vai se destacar. Porque você tem um cuidado com o teu cliente. Tem um caso, eu vou abrir aqui um parênteses, eu lembro de um caso recente de uma marca, conheço a dona inclusive, e ela saiu em algumas matérias porque é uma empresa de marcenaria de alto padrão, infantil, e a cliente, o bebê nasceu, eu não lembro agora se o bebê nasceu e já veio a óbito ou se ela sofreu um aborto. E a loja teve o cuidado, já tinha montado todo o quarto, teve o cuidado de ir lá, de desmontar o quarto, de organizar para que ela não tivesse que fazer isso ou não tivesse que ficar olhando para aqueles móveis pensando na criança. E eu achei aquilo de uma sensibilidade, de uma percepção, sabe? Talvez por ela ser mãe, talvez, eu não sei, eu não conheço a história da dona da loja, se ela talvez já sofreu alguma perda, mas ela entender que aquele não era o momento para ela continuar cobrando a cliente pelo móvel, ou de discutir se, você vai querer devolver, ou você quer ficar olhando para os móveis. Não, vamos lá, vamos tirar, vamos organizar o espaço para quando ela chegar em casa, ela encontrar outro ambiente. Eu achei aquilo de uma percepção tão delicada, e eu sinto falta, vocês podem até comentar se vocês sentem também, ou se é algo que só eu sinto, falta de empresas que tenham esse cuidado, de olhar para o cliente e entender assim, tudo bem, é um cliente, é o dinheiro que paga dele, que vai pagar as contas, ok, mas é um ser humano que está ali, é uma pessoa que está ali, que também tem emoções, que também é de carne, osso e coração, e sentimento, e de ter esse cuidado com o cliente, como eu gostaria de ser tratado, como eu gostaria de ser cuidado. Alguém tem essa sensação de que falta um pouco disso no mercado ou não? Só eu que sinto isso. Comentem enquanto eu tomo um gole de água aqui, porque o negócio tá só começando, tá? Tenho muita coisa pra falar hoje com vocês.
A gente tem a primeira percepção. A gente sente o que o outro tá sentindo, a gente entende. A gente tem que tentar ao máximo entender o que o outro tá sentindo, para depois transformar. Então, se eu percebo que eu ou meu cliente, né, o primeiro ponto, percebi, estou com raiva, estou triste ou estou muito feliz. Se um cliente chega muito feliz, não adianta você querer deixar ele ainda mais feliz e para fazer uma loucura, não. Tem que tentar trazer ele um pouquinho mais para baixo, para ele ganhar nitidez, para ele ficar lúcido, não agir no ímpeto, para que você consiga as respostas coesas, também porque tem isso, né? Um cliente com um nível de emoção muito alto, ele tende a tomar algumas decisões imediatas, e depois isso pode ser ruim para o teu negócio. Ele pode querer voltar atrás, ele pode querer devolver, ele pode querer reclamar, ele pode achar assim, não, você me falou isso, ele nem escutou o que você falou, porque ele estava lá em cima. Do mesmo jeito que se ele tá muito mal, muito triste, tá com muita raiva, sempre que ele tá muito, você tem que trazer, você tem que colocar ele no eixo. É a mesma coisa você. Se um cliente chega e cria uma situação, você tem outra reunião, você tem uma ligação, você tem alguma coisa para resolver, às vezes não é nem algo com algum contato humano, vamos dizer assim, você vai ter que resolver uma coisa no computador, você precisa encontrar mecanismos, e a gente vai falar mais disso, para trazer você para o eixo, para você se equilibrar. Então você percebe, você entende o que está acontecendo e você transforma aquele sentimento. Aí você começa a desenvolver a sua inteligência emocional. É essa percepção e essa capacidade de não só perceber, mas de transformar essa emoção, esse sentimento que está aflorado. Se tiver alguma dúvida, pode comentar também que eu vou respondendo aqui. Daniel Goleman, ele fala que a inteligência emocional, ela é importante, primeiro para você se conectar à sociedade, se conectar às pessoas, isso tem tudo a ver com o negócio, e com você mesmo. Então, é importante, por todos esses motivos que eu falei, quando você se conecta à sociedade, é importante porque você tem uma entrega de muito valor através do teu negócio, você consegue impactar as pessoas, e quando você se conecta a você, você se sente realizado. Sabe o que é isso? Isso é a receita de um negócio criativo de sucesso. Porque o negócio criativo, ele é pautado em capital intelectual e criatividade com uma entrega, um benefício a alguém, né? Com uma entrega de valor, seja um cliente, seja a sociedade, enfim, o negócio criativo, ele quer causar um impacto. Se você desenvolve a inteligência emocional, você tem a receita de sucesso para um negócio criativo, porque você sabe o que você gosta, então você vai trabalhar com algo que você gosta muito. Você gosta do que você faz, você tá bem com o que você faz. Você se conhece, você investe em autoconhecimento. Você consegue entregar algo de muito valor, porque você conhece teu cliente e você percebe teu cliente. O empreendedor de sucesso, o empreendedor criativo, não vou falar nem de empreendedor comum, porque aí é um cenário que eu não conheço. Vamos falar de um empreendedor criativo. Ele cria um trabalho que está alinhado ao estilo de vida que ele quer ter. E é por isso que é tão bom. Quando você se conhece, você sabe exatamente o estilo de vida que você quer ter. Então eu, Ana, eu sou mãe, eu tenho 2 pequenos. Eu tenho uma Alice de 7 anos, prestes a completar 8, e o Felipe com 2 anos e meio. Eu tenho uma realidade que talvez não seja a sua realidade. E eu sei o estilo de vida que eu quero ter. Eu quero ter tempo com eles. Eu quero ter tempo de brincar, de fazer a lição de casa. Mas eu preciso também do tempo que eu sento para produzir. O tempo que eu gosto de ler um livro. Então, eu me conheço. Eu sei qual é o estilo de vida que eu quero ter. Eu levo muito em consideração, quando eu quero construir um negócio criativo, quais são os meus valores. Para você saber o que é o seu valor, você precisa se conhecer. Quais são os meus valores? Eu, Ana, a criatividade, a autenticidade, uma entrega de qualidade. Normalmente meus produtos, eles são imagéticos, porque eu levo muito em consideração essa questão da entrega de qualidade visual, porque eu sou muito visual. Então vocês estão vendo aqui, eu tô no quarto das crianças, aqui Nárnia, quadrinho que a gente fez pro Fefe, brinquedos coloridos, isso aqui é o quarto deles mesmo, tá? Isso aqui são os adesivos que a gente colocou na parede, a pintura que a gente fez. Isso aqui não é um cenário para eu gravar uma aula, isso aqui é o quarto dos meus filhos e total autoexpressão, assim. A gente coloca aqui os quadrinhos que as crianças pintam,
É assim que funciona. Então, eu sei exatamente o que eu valorizo. Eu valorizo a família, eu valorizo as cores, eu valorizo esse ambiente familiar. Eu tô aqui conversando com vocês de dentro do quarto dos meus filhos. Só o Ernesto que não é daqui. O Ernesto, ele tem me acompanhado esses dias. Ele tá aqui, né? Fica aqui, ele me ajuda, você já deve ter visto ele em alguns posts. Ele é o cara sincero que traz algumas verdades dentro do meu feed. Então, sempre que você vê o Ernesto no meu feed, você vai saber que ele tá carregando algumas verdades difíceis de engolir, de tudo criativo. Só ele que não é daqui desse espaço. O restante é o quarto. Então, eu sei o estilo de vida, eu sei o que eu valorizo pro meu estilo de vida. Eu sei quais são as habilidades que eu tenho e que eu quero trazer para dentro do meu negócio. E como eu posso explorar essas habilidades dentro do meu negócio. Como é que eu posso usar isso a favor do meu cliente, do meu produto, do meu serviço. Como é que eu posso aplicar. E eu sei o legado que eu quero deixar. Todos esses processos, eles vêm de um processo muito mais profundo de autoconhecimento. Ana, como é que a gente faz isso? A gente já vai chegar lá. Vou te explicar alguns exercícios, tá? Eu sempre deixo o exercício no final, porque aí eu já peço, ó, deixa um papel, uma caneta do lado, deixa água, pra gente fazer um exercício que são exercícios de observação e autoconhecimento que vão te ajudar a ter foco, a ter organização, a ganhar velocidade na sua produção, você entender o que você precisa fazer. Eu não consigo pensar, por isso que eu falei da agenda, eu não consigo pensar numa agenda se você não se conhece. Eu poderia vir aqui e falar só de produtividade e falar, olha, pega uma agenda, eu vou te mostrar como é que monta uma agenda. Mas eu não consigo desconectar a organização do planejamento com o fato de eu ter foco e do fato de eu me conhecer. E eu vou explicar por quê. A gente, quando fala de negócio criativo, a gente tem algumas expressões que elas parecem, assim, meio utópicas, do tipo propósito. Dentro de um contexto de negócio criativo, a gente fala sobre responsabilidade. Porque o negócio criativo, ele quer impactar. E impactar é uma responsabilidade. Então, eu sou arquiteta e eu quero impactar o meu cliente, né, de uma maneira positiva. Como é que eu vou impactar o meu cliente? O que será que ele gostaria para ele ser impactado? Será que ele quer receber um caderno com uma fotografia hiperrealista do ambiente? Será que ele quer receber um pendrive com as fotos que eu renderizei do projeto? Será que ele quer, quando chegar lá no projeto, no ambiente montado, ele encontrar um quadro, sei lá, que eu fiz como esse e eu coloquei lá para ele saber assim, olha, eu pensei em você. Então, a gente começa a pensar que eu tenho uma responsabilidade de impactar. Como é que eu vou impactar? Através dos meus produtos e dos meus serviços. O C.S. Lewis, que é um autor que eu gosto muito, coleciono os livros, é um dos que eu coleciono. Eu tenho alguns autores que são bem favoritos. C.S. Lewis, ele escreveu As Crônicas de Nárnia, mas ele tem vários outros livros publicados. E ele tem uma frase que ele fala assim, que o nosso ir faz o caminho. E eu gosto demais dessa frase quando a gente coloca no contexto de um negócio criativo. Por quê? Como é que funciona o mercado dentro de um negócio comum? Você chega no Sebrae da vida, você recebe uma folhinha com o modelo, aquele Canvas Business, que é super legal, já utilizei, tá? Eu utilizo, eu ensino para encher, acho super válido. Mas você olha para aquilo e você começa a pensar assim, o que eu quero fazer, para quem eu quero fazer, quanto vai custar, quanto eu vou cobrar, quanto eu vou ganhar. É isso. No negócio criativo, a gente pensa assim, o que meu negócio vai ser? O que eu quero entregar? Então, o meu negócio vai ser um escritório de arquitetura, no caso de uma arquiteta, de ambientes lúdicos e funcionais. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conseguir entregar valor? E o negócio criativo, ele entrega através de benefícios. Benefícios mesmo. E aí, no sentido mais amplo da coisa, de benefícios. Através de inovação, de valorização da cultura local, da diversidade de cultura. O negócio criativo, ele faz, depois ele tem. Ele não está preocupado com o ter agora. É um lucro, ele se preocupa com lucro. Porque se não dá lucro, tenho falado todos os dias, não é negócio. Mas não é a prioridade. Ele sabe que faz parte. É o nosso caminho. O nosso ir faz o caminho. Ele sabe que se ele fizer, se ele for autêntico,
se ele tiver os valores bem nítidos, ele fizer, ele vai ter. É consequência, é o caminho natural de um negócio criativo. Tem 2 exemplos, assim, bem recentes que eu adoro, de negócios que são pautados nisso. Eu vou usar esses 2 exemplos para que você possa visualizar exatamente o que eu quero dizer. Que não seja com um exemplo meu, tá? A Dengo Chocolates, eu não sei quem já ouviu falar da história da Dengo. A gente vê aquela loja linda, com um projeto maravilhoso. Mas a história por trás da Dengo é muito legal, porque é um cara que era um empresário, já era um diretor de uma grande empresa, que se aposentou, foi morar na Bahia, chegou ali na região, naquela mansão onde ele estava, lá no condomínio e tal, e ele viu que o arredor da casa dele era gente pobre. E ele começou a pensar já naquela coisa de empreendedor, como é que ele poderia impactar aquelas pessoas positivamente. Então ele criou a Dengo. A Dengo, ela usa produtos de primeira, que são produzidos, o cacau, que é utilizado lá nos chocolates, ele é feito por pequenos produtores só da região. Então ele aproveitou que já havia essa situação para valorizar a região, para investir na região. Então, todos os processos são feitos lá, o produto, eles acompanham desde do pequeno produtor, a hora que começa a produção do cacau, até o momento que aquilo chega dentro da fábrica, aquilo vira o produto final, até a loja. A loja da Dengo, eu não sei de verdade se ela está presente em outros estados, ela já está aqui em São Paulo, tem algumas lojas. Ela traz conceitos da diversidade cultural da região onde o cacau é produzido. Então, tem vegetação estampada no teto, tem uma madeira que remete, e apesar dela ser toda gourmet, de ser toda elitizada, assim, todo o traçado dela, todo o projeto arquitetônico foi também pensado de onde ela tá vindo. Então, esse é um case, assim, que eu acho lindo, a história, a maneira como eles têm impactado várias pessoas lá na região. O segundo é uma marca que chama Da Minha Cor. Eu adoro essa história, porque é uma empresa que começou fabricando touca de natação para cabelos afro. Olha, meu cabelo é bem liso, é liso natural, ele tá curto assim, eu consigo usar minha touca de natação normal. Mas quando ele tava na cintura, eu já tinha dificuldade com touca. E por isso que essa história me chamou a atenção, porque eu lembro que toda vez que eu vou comprar touca de natação e meu cabelo tá maior, eu preciso procurar uma touca bem grande, né? E eu fiquei imaginando quando eu li a história, eu falei, de fato, porque um cabelo afro é muito mais volumoso. Se o meu, que é liso, né, e é volumoso, não cabe numa touca normal, que dirá quem tem um cabelo afro, como é que vai fazer? Não vai nadar? Então uma pessoa olhou para isso, olhou para essa necessidade, por esse buraco que havia no mercado e criou toucas de natação para homens, mulheres, crianças que têm cabelo afro. E aí é muito interessante, depois se vocês olharem, né, a marca ela cresceu, então eles começaram a produzir aqueles EPIs para cabelo afro, para que você possa ter o seu cabelo afro sem ter que cortar, ter que fazer qualquer coisa para caber dentro de uma touca. Não é você que tem que caber na touca, é você que tem, a touca que tem que ser feita pensada em você. Aí eles têm um chapéu de formatura para quem tem cabelo afro, é muito legal. É um produto, tem lucro? Tem lucro. Tá vendendo? Tá vendendo. Mas tem um porquê muito forte por trás da construção da marca. E é isso que faz um negócio criativo ser um negócio criativo de sucesso. Deixa eu ver o que vocês estão comentando. Amo o Dengo. Eles têm branding, eles têm o chocolate. Tudo é pensado. Né? Tudo é pensado. O processo de produção, a arquitetura, a embalagem, os sabores. Eles não colocam açúcar, eles adoçam com fruta, não sei o que. Tudo neles é pensado. É lindo, lindo mesmo. Depois, se você não conhece, entra no site, lê a história, dá uma pesquisada, porque vale a pena. É uma lição de empreendedorismo. A Ione tá falando assim, me propus a segurar na mão do cliente e descobri que a última coisa que o cliente deseja é ver a dúvida ao perguntar o projeto técnico. Eles não querem saber de projeto técnico, isso é fato. Quem não é da área de arquitetura que estiver aqui pode comentar se gosta de ver projeto técnico. Ele quase sempre não consegue se conectar com as linhas técnicas. A questão do projeto técnico, isso é um erro que eu vejo muita gente da nossa área de arquitetura cometendo. E de outras áreas também, porque já vi gente querendo trazer
para o Instagram ou para a comunicação que é feita com o cliente uma linguagem técnica. E para ele não interessa se aquela parede que está em verde é a que vai demolir, a que está em vermelho é a que vai construir. Para ele não interessa a especificação de não sei o que, a não ser que seja ele que vai tocar a obra, que ele vai comprar, ele precisa ter algumas informações, é claro, é óbvio. Mas ele quer saber como é que vai ficar o ambiente. Se cabe o sofá que ele deseja, ele quer um sofá de 4 lugares, cabe o sofá de 4 lugares? Eu quero uma mesa de jantar de 12 lugares, cabe, Ione? Eu quero saber se cabe a mesa aqui. Olha, eu tenho esse móvel que eu ganhei da minha avó, eu quero colocar ele no hall de entrada, como é que vai caber? É esse tipo de informação. Às vezes eu vejo muita gente, não só da área de arquitetura, mas de várias outras áreas também, trazendo um vocabulário técnico, trazendo informação técnica, quando o teu cliente, ele quer a dica, ele quer a ajuda, ele quer saber como é que funciona, sabe? É virar pra você e falar assim, tá, você é costureira e eu quero uma bolsa específica assim, você faz? Não interessa se você usa agulha assim, agulha assado, linha não sei da onde, que seu tecido vem importado, não é isso que ele quer saber, do processo todo, como um todo. Quando você tem um porquê muito forte, e isso foi uma frase que durante o ano de 2020 eu escrevi várias vezes no meu planner. Qual é o meu porquê? E eu olhava para aquilo, eu escrevia em páginas aleatórias, para quando eu virasse assim um dia, eu olhava para aquilo para eu lembrar por que eu tô fazendo isso, por que eu estou no domingo à noite, enquanto meu marido está com as crianças lá na sala, comendo pipoca, assistindo um filme, eu tô aqui dando uma aula de graça sobre inteligência emocional. Qual é o seu porquê? Quando você tem a nitidez disso, quando você entende isso, é muito mais simples de você pensar no seu produto, de você pensar no seu serviço, de você pensar nas suas entregas, no que você quer falar com o teu cliente, como é que você vai se comunicar com o teu cliente. E não cometer esses excessos de, nossa, aqui está o teu projeto técnico, vamos fazer uma reunião de briefing, eu vou te entregar um layout e pro cliente, isso para ele não faz o menor sentido. Ele quer saber se a casa dele vai ficar legal, igual que ele viu na revista, no Pinterest, no Instagram, no Facebook, enfim. Faz sentido isso que eu tô falando ou vocês acham que eu tô muito louca? Responsabilidade. Escrevam aí, o meu, o seu, o nosso ir faz o caminho. E essa questão da valorização de cultura é uma coisa que me incomoda demais, porque eu vejo muita gente que ao invés de explorar a riqueza cultural do contexto que está inserido, prefere trazer de fora, sabe? E isso o cliente percebe assim claramente. Então, se você começa a olhar para o seu redor, tentar parcerias com fornecedores, com empresas. Eu vejo muita gente vir para São Paulo buscar algumas coisas, ao invés de aproveitar o que tem na região, de explorar um pouco mais a riqueza cultural. O Brasil é tão rico, né? A gente precisa aproveitar isso um pouco mais. Simplificar o caminho para o cliente, exato. É simplificar o caminho dele, o fluxo dele dentro da empresa, é simplificar o contato dele com você. Então, se o teu público tá no WhatsApp, não faz sentido ele te chamar no WhatsApp e você falar para ele que tem que mandar um e-mail. Gente, é horrível, sabe? Ou então você tá no Facebook e ele pede para você mandar não sei o que para não sei aonde. Esses dias eu precisei assinar um documento e fotografar. Como assim? Não tem assinatura digital? Vamos simplificar a forma de pagamento. Essas coisas, elas impactam diretamente no nosso negócio. E quando você tem esse papel, quando você entende que isso é um benefício, qual que é o benefício, no meu caso, de uma arquiteta, de uma consultoria online, por exemplo? É de você fazer tudo dentro da sua casa, da hora do projeto, a primeira reunião, até a compra lá do berço, da cama infantil. Você tenta simplificar, isso é um benefício que você gera. Às vezes o benefício que o teu negócio vai gerar é um benefício para a comunidade que ele está inserido, aquele lance do abraçar uma causa, de você, sei lá, toda venda você doa um valor. Eu falei disso, né, de você pega um produto, um shampoo e sabe que ele não foi testado em animais.
Isso é um benefício, não é um benefício, a gente às vezes fala de benefício e pensa assim, nossa, eu tenho que dar um presente pro meu cliente. Não, e não é isso. Não é isso. Ele vai perceber o valor que a tua marca quer transmitir. A técnica importa pra gente que é técnico. É bem isso que a Morgana resumiu. Para que a gente precisa dessa nitidez? Quando eu me conheço, quando eu começo a desenvolver essa habilidade de percepção de emoções, eu ganho nitidez. Desculpa. Com a nitidez, eu sei quais são meus pontos fortes. Eu sei quais são meus pontos fracos. Eu sei quais são os meus valores. Então, quando eu sento para planejar, para trabalhar, quando eu preciso me organizar, quando eu preciso ter foco, isso para mim eu já tenho ciência disso. Então, eu vou exemplificar de novo. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me perguntar. Eu sou do time planejadoras. Quem é time planejadora, por favor, se manifeste. Durante muito tempo, eu fiquei o quê? Me planejando para as coisas. Eu fico assim, sonhando como é que vai ser o dia que eu realizar, mas não realizava. E aí, durante um processo de autoconhecimento, eu me vi, identifiquei, saiu bem claro, sabe quando você faz aqueles testes, aqueles exercícios de autoconhecimento? Ponto fraco, planeja demais. E aquilo era uma verdade, eu sabia, mas eu ler aquilo, eu falei, nossa, eu preciso trabalhar melhor isso. Como é que eu vou trabalhar? Eu vou começar a entender por que eu planejo tanto. Então, por trás desse planejamento, o que tinha? Um perfeccionismo, que não é bom, só me sabotava. O fato de eu ficar procurando uma perfeição que não existe, eu deixava de fazer as coisas. Então, eu comecei a desapegar, sabe, do perfeccionismo. E, gente, tem tratamento, vamos dizer assim, para isso. Você tem auto-hipnose para perfeccionismo, tem PNL para perfeccionismo, tem vários exercícios que você faz para se livrar do perfeccionismo. Aí, o que acontece quando você é perfeccionista? É assim, o negócio vai só piorando, né? Planejadora, perfeccionista. Aí acontece o quê? Procrastinação. Porque você começa a adiar na muleta, né? Apoiado na muleta de que você quer que fique muito bom. Aí você não faz nem o que é muito bom, porque é muita coisa pra você fazer, mas você também não faz o que é ruim e não faz nada. E aí quando você percebe, que foi o que eu falei bem no começo, você tá parado, a ponto de desistir. Então eu precisei dessa nitidez, entender qual era meu ponto fraco, para eu trabalhar isso e vir pra cá. Hoje tô aqui. Despertar tá sendo bom pra você? Não sei, me conta. Eu tô fazendo o meu melhor. Tá perfeito? Não tá perfeito. Podia estar no estúdio, com cenário, com um monte de coisa, com time. Tô eu, meu tripé aqui com meu celular, meu script aqui na frente pra eu não esquecer de falar nada importante. E vou, e tô fazendo. Não tá perfeito, tá longe de ser perfeito, mas eu tô muito feliz. Eu comentei isso com uma amiga minha que tá lançando também, eu falei assim, cara, eu tô feliz porque eu estou me movimentando, porque eu tô colocando no mundo, dia 9 vai abrir a trilha, sabe? Eu não imaginava que eu ia abrir a trilha esse ano, e eu trabalhei pra isso, eu abri mão do perfeccionismo. Gente, eu gravei vários takes da trilha, fazendo uma trilha. Eu peguei meu telefone, coloquei uma roupa de trilha mesmo, assim, tava de tênis, detonada, boné, e fui fazer uma trilha e saí gravando o curso. E as pessoas passavam no meio da trilha e falavam, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu falando com o telefone e fiz vários takes. E depois eu olhei aquilo e falei, não acredito, eu fiz isso. Tipo, eu não precisei levar uma equipe pro meio da trilha, sabe? Tipo, o Globo Repórter, a Sônia Bride quando vai, sabe? E drone sobrevoando a trilha. Não, fui eu, meu celular. E nasceu. E a trilha vai abrir a inscrição dia 9. Vai ser legal? Vai dar resultado? As pessoas vão gostar? Eu tô me esforçando pra isso. Eu tô trabalhando pra isso. Mas eu precisei desapegar total do perfeccionismo. E eu só desapeguei do perfeccionismo porque eu entendi que isso estava me paralisando. Eu vi que tem mais algumas perfeccionistas aí. Ó, perfeccionista, procrastinação. Gente, isso não leva a nada. Eu perguntei aqui no primeiro dia, se eu não me engano, e eu vou perguntar de novo. Você já parou para pensar o quanto as pessoas estão perdendo porque você não compartilha o que você sabe? Porque você não está se dispondo a abrir mão do seu perfeccionismo para ajudar o outro?
É exatamente o que vocês falaram, é simplificar. Será que você não está perdendo o cliente? Porque ao invés de você simplificar o fluxo dele dentro da tua empresa, você está criando obstáculos. Sabe aquela coisa de quando você entra num site, por exemplo, fazer uma compra, aí você tem que clicar aqui, aí você clica, aí tem que escolher quais as fotos que tem um farol, aí você escolhe. Aí não sou robô, aí você clica, aí põe e-mail, aí você põe, aí põe o telefone. Quando chega no final, no último teste para ver se você não é um robô, você fala, quer saber? Quero mais. Deixa pra lá. Ainda quando às vezes você tenta abrir uma nova página pedindo mais um monte de informação. Às vezes a gente está fazendo isso com o cliente. Ao invés de a gente simplificar, a gente está criando obstáculo porque a gente acha que aquilo é o melhor. Que a gente está muito amarrado ao perfeccionismo. Você precisa, hoje, parar com isso. Parar com esse perfeccionismo. Parar de procrastinar. Se você já entendeu que você é time planejadora, procrastinadora, perfeccionista, você vai fazer o seguinte, essa já é a primeira dica, você já anota aí. Quando terminar essa aula, hoje, antes de dormir, você vai jogar no YouTube e você vai procurar sobre auto-hipnose. Auto-hipnose. Vai sem medo, tá? Não vai entrar em transe, não vai ficar dormindo o resto da semana, não se preocupa com isso não. Você vai procurar auto-hipnose para procrastinação ou para perfeccionismo. Faz. Tem uma, depois quem tá lá no grupo eu vou compartilhar uma que eu sempre faço, que chama Auto-hipnose para o Sucesso, que assim, é um processo de visualização tão louco, que você, quando amanhece, você fala assim, cara, hoje eu ponho esse negócio no mundo, eu vou fazer isso acontecer. Funciona. O nosso cérebro, ele precisa ser treinado. Eu tenho falado aqui todos os dias, dá pra treinar, dá pra aprender, dá pra desenvolver. Isso tá em você precisa resgatar isso. Quando eu tenho a nitidez e eu sei qual é meu ponto fraco, eu também sei qual é meu ponto forte. Então, se eu sei que eu sou uma pessoa criativa, que eu tenho boas ideias, eu vou aproveitar isso e vou começar a desenvolver essas ideias. E essas ideias, elas podem virar negócios. Talvez eu não realize todos esses negócios. Eu tenho muita ideia, e eu já falei isso, quem anda comigo sabe, eu tenho muita ideia quando eu ajudo os outros. Às vezes a pessoa vem pra mim com um problema, e eu, no geral, nem espero vir. Dia que eu preciso de uma ideia, que eu falo assim, nossa, eu preciso de uma ideia. Eu não fico com bloqueio criativo. Sabe o que eu faço? Eu pego meu telefone, eu escolho aleatoriamente, assim, algumas pessoas. Se eu já fiz isso com você, você vai entender que eu já fiz, vai falar assim, a Ana já fez isso comigo. E eu falo assim, fulano, me chama que eu te ajudo. Vi que ela tá com uma dúvida no grupo, ou então eu chego e falo, e aí, como é que tá tal coisa? Você conseguiu resolver? Ai, Ana, não sei o que eu faço. E eu começo a ajudar. E nisso que eu foco no problema do outro e começo a ajudar, assim, é impressionante. A solução que eu precisava eu encontro ajudando o outro. É impressionante, porque eu já sei que isso é um ponto forte meu. Eu tenho essas ideias, esses devaneios, essas utopias todas quando eu estou ajudando o outro. E eu me disponho muito a ajudar. E isso funciona. Faz o teste depois. Comigo dá super certo. Se você nunca fez isso, faz isso amanhã. É uma segunda dica. Anota aí a segunda dica. Amanhã você vai acordar, segunda-feira. Ao invés de você ficar se preocupando como você vai resolver o teu negócio, você pega alguém da tua lista que você sabe que provavelmente você pode ajudar e fala, oi, tudo bem? E aí, como é que tá o seu negócio? Você falou pra mim que ia fazer tal coisa, você fez. Deu certo? Não deu certo? Eu posso te ajudar? Como é que eu posso te ajudar? E vocês vão ver que o negócio é real, funciona. Por que que a inteligência emocional, ela ajuda a gente a ter foco? Eu sei o meu porquê. Quando eu levanto de manhã, como hoje, domingo, e eu levantei, eu tava cansada, Felipe acordou de madrugada, eu tava me sentindo cansada, eram 7 horas, eu tava já em pé, e eu sabia que eu tinha essa aula pra dar. E eu tinha algumas coisas ainda da trilha que eu precisava fazer. E eu sentei no computador, liguei o computador e eu trabalhei. Ana, é domingo. É domingo. Mas eu tinha coisas pra fazer. Eu sei qual é o meu porquê. Então eu tô focada em entregar a trilha. Não adianta eu abrir o carrinho no dia 9 e falar, gente, olha, as matrículas pra trilha estão abertas e eu não tenho trilha. Não tem trilha. Como é que eu vou fazer isso?
né? Eu sei o meu porquê, eu desenhei essa trilha, eu gravei a aula, eu tenho aula para editar, eu tenho aula para subir, eu tenho que sentar e tenho que fazer. Para mim, me perdoe, mas com toda sinceridade, é muito infantil da minha parte eu acordar e falar assim, hoje eu não tô disposta a gravar, não, é domingo, eu não vou lá fazer aula ao vivo. Eu entendo que quando eu desenhei meu porquê, quando eu decidi vir aqui e dar esse curso, eu me comprometi com você. E eu não tenho como voltar atrás. Eu tenho um compromisso. E eu falei assim, olha, se você fizer tudo o que eu tô te ensinando aqui, você vai dar resultado? Eu não tô falando isso da boca pra fora. É porque eu preparei uma aula para que ela dê resultado para você. Então, isso pra mim é muito sério. É um compromisso que eu tenho comigo, antes de tudo, e eu tenho um compromisso com você. É a minha palavra. Então, esse é o meu foco. Quando você entende isso, não dá pra você ficar com mimimi, sabe? Quem é mãe vai entender o que eu tô falando. Tem dia que você tá cansada, derrubada, mas teu filho tá chorando, você vai fazer o quê? Você tem que acudir, tá com a fralda suja, é você que tem que trocar, vai fazer o quê? Vai deixar chorando com a fralda suja? Sabe, você não tem como fugir. Então, eu entendo exatamente isso, Ione, é a responsabilidade. Então, quando você trabalha a questão da habilidade da inteligência emocional, você automaticamente entende que você precisa ter foco. O foco, tem alguns exercícios, eu já vou falar um pouquinho mais, mas o foco, ele tem muito a ver com você eliminar as distrações. E aí é onde entra a inteligência emocional. Por que que eu estou me distraindo? É porque não tá gostosinho. Então, eu poderia, hoje, ao invés de ter preparado uma aula, eu poderia ter feito uma aula porcaria e falado, bom, é de graça mesmo, quem quiser vai, quem não quer não vai, então eu não vou me comprometer, vou fazer qualquer coisa. E ao invés de preparar a aula, eu poderia simplesmente ter ficado assistindo TV a tarde inteira. Poderia. O que eu perderia com isso? Desculpa. Mas eu entendo que o meu porquê, ele é maior do que qualquer adversidade, do que os problemas que surgem. Né? Vai surgir problema a hora que você estiver empreendendo, sempre. Vai pintar dificuldade, vai pintar desânimo, mas por isso que você tem que deixar claro qual é o teu porquê. Se você ainda não tem essa nitidez, escreve isso na tua agenda, no teu planner, no teu painel de afirmação, não sei o que você usa de manhã para se organizar. Coloca lá assim, qual é o meu porquê? E começa a se questionar. Por que você tá fazendo o que você tá fazendo? Qual é o motivo que faz você levantar todos os dias? É só os boletos? Quer dizer que se acabar boleto, você não precisa trabalhar mais, é isso? Por que você faz o que você faz? Por que todas as manhãs você levanta para trabalhar? E se arruma, e liga o computador e senta. Você precisa ter muito nítido isso. Aí você ganha foco. Com foco vem a organização e a produtividade. Isso, assim, é fantástico. Porque eu sei exatamente o que me ajuda e o que me atrapalha. Tem algumas ferramentas que me ajudam muito. Por exemplo, isso aqui. Cara, é um caderno com folhas, sem pauta. É isso. Eu coloquei algumas divisórias. Esse aqui é um tamanho de fichário, mas eu coloquei algumas divisórias mais porque é pra eu saber onde estão as coisas. Então eu sei onde estão meus devaneios, eu sei onde está o material de curso que eu tô desenvolvendo, tem um livro que eu tô escrevendo, eu vou pondo os rascunhos aqui, das ideias aleatórias. Porque antes, o que acontecia? Eu tava aqui, no meio dessa aula, pintava uma ideia e eu ficava doida pra pôr essa ideia no ar. Eu preciso fazer, e eu não conseguia dormir. E aí eu percebi que isso era algo que me atrapalhava muito, porque enquanto eu não tirasse, aquilo tirava meu foco, tirava minha atenção do que eu precisava fazer. Então, esse caderno, que é uma ferramenta super simples, me ajudou. Por quê? Quando eu tenho uma ideia, seja ela qual for, eu venho e deposito aqui. Então, às vezes eu desenho, às vezes eu faço colagem, eu vou mostrar aqui, ó, tem uma colagem aqui que eu adoro. Essa colagem chama assim, Eu e o Mundo. Eu adoro fazer colagem. Foi uma coisa que eu resgatei recente. Eu fazia muito quando era criança. E um dia eu senti vontade de fazer colagem e voltei a fazer colagem. E eu tive uma ideia. Falei, nossa, eu queria tanto representar numa colagem eu e o mundo. Sabe aquelas coisas loucas? Fiquei com vontade de desenhar, de escrever. Aí eu fui, fiz uma colagem, aliviei. Aí no outro dia eu tive a ideia da trilha.
Aí eu fui, desenhei a trilha, depois eu venho visitar. Aí depois eu tive uma ideia do livro, eu escrevi aqui, eu tenho uma ideia de escrever um livro assim, 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 pronto, tá aqui. Aí depois, lá na frente, eu venho, visito, analiso e vejo. É uma ferramenta super simples, mas eu entendi que isso pra mim é fundamental, porque não tira o meu foco do que eu preciso fazer. Se pinta uma ideia, eu deposito ela aqui, é tipo minha caixinha do depois, ela fica aqui, no momento oportuno eu transformo em negócio, ou então fica só ali, fica guardado pra posteridade. Mas você precisa entender, com isso, com essa nitidez, você ganha velocidade pra produzir, porque tem muita gente que fala assim, nossa, Ana, como é que você dá conta de várias coisas, você é produtiva? É exatamente por isso. Eu já sei o que tira meu foco, eu já sei o que me ajuda a ter foco, eu já sei o meu porquê. É um processo de autoconhecimento. Então, todas essas coisas contribuem para que eu consiga me organizar, me planejar e ser produtiva. A minha organização, ela é pautada em autoconhecimento. Eu sou psíquica, eu sou mulher, eu menstruo. Eu sei que tem dias que eu tenho picos de criatividade e eu fico o dia todo com isso aqui embaixo do braço, pra lá e pra cá, tendo ideias muito loucas, outras mais ou menos, umas muito boas. Tem dia que eu quero ficar deitada quietinha. O dia que eu quero ficar deitada quietinha, eu não marco reunião. Eu não marco live, sabe? Porque eu sei que aquilo vai me desgastar. Tem dias que eu tô de TPM, eu fico estressada. Assim, eu quando tô de TPM eu fico um pouco sincericida. Então eu evito de ligar para as pessoas. É um dia que eu não vou ligar para querer ajudar alguém, porque ao invés de ajudar alguém, eu vou acabar deixando a pessoa muito para baixo, porque eu vou querer falar meia dúzia de verdades e falar, você não tem foco, você não percebe, eu tenho 2 crianças e dou conta, como é que você não dá conta, não sei o que. Então eu fico, respiro, fico aqui quietinha na minha. Mas é um processo de autoconhecimento. Então você precisa começar a pensar qual é o estilo de vida que você quer ter. Pensa, visualiza o estilo de vida que você quer ter e começa a pensar dentro desse contexto o que faz sentido para um negócio. Você quer um negócio que você precise você atender o cliente todos os dias? Ou o teu estilo de vida, porque você tem criança pequena como eu, por exemplo, você quer ter alguns momentos de folga, você quer ter alguns momentos de respiro na tua agenda, no teu dia. Então você precisa pensar e se conhecer para fazer isso. O que você quer de estilo de vida? O que tem tirado o seu foco? Por que tem tirado o seu foco? Por que você às vezes fica com desânimo? Começa a mapear. Eu fiz isso durante um tempo, eu rastreei, eu fiz teste com algumas músicas, então eu tenho algumas músicas que me ajudam muito e me elevam, então eu gosto de ouvir de manhã, quando eu acordo. Tem outras que eu coloco para descansar, para relaxar, para dormir, porque eu sei que eu preciso. Então se é um dia que eu tenho um pico de criatividade, à noite eu preciso fazer um relaxamento profundo, para eu conseguir descansar, porque senão eu não consigo dormir. Então essas coisas a gente precisa observar antes de falar para você, abre uma agenda e faz um planejamento de um dia. Se você se conhece, você já começa a planejar. E às vezes não é nem todo dia, você tem que planejar à noite porque você de noite é mais produtiva. E você precisa explorar isso. Então eu trouxe aqui alguns exercícios, deixa eu até olhar para minha colinha para não esquecer. Exercícios de observação e autoconhecimento. O que eu sugiro que você faça? Que você comece a anotar. Você pode começar a anotar isso hoje, mas é bom que você espere um tempo para você ter um diagnóstico, vamos dizer assim. É muito individual, Ione. Por isso, não tem uma receita pronta, não tem uma fórmula. Eu acredito que tem um método, né? É um método de você se observar, mapear, escrever algumas coisas para você conseguir entender o que faz sentido para você e o que não faz. Não adianta eu falar assim, olha, Ione, levanta às 5h30 da manhã, toma um banho gelado. A gente sempre fala disso, né, Tati? Não sei se a Tati tá aí. Toma um banho gelado que você vai ter um dia super produtivo, como é que as pessoas chamam? Alta performance. E o seu dia vai ser maravilhoso e você vai ficar à tarde, olha, você toma uma xícara de café e vai... Não funciona, sabe? Porque não é assim. Cada pessoa tem um ritmo, tem um jeito, tem um hábito. 5h30 da manhã lá na Bahia, onde a Ione tá um sol de rachar. Aqui hoje, 5h30, parecia que era de noite, tava um frio, escuro, e você fala, como é que eu vou tomar um banho gelado agora? Então, é muito de você se observar. O exercício que eu proponho para que você faça hoje é você começar a anotar o que você gosta. Eu gosto de atender cliente, eu gosto de responder e-mail, eu gosto de fazer agenda, eu gosto de um monte de tarefa, ou eu prefiro ter alguns horários
que eu fico mais tranquila? Tá aí, né, Tati? Banho gelado. O que me irrita? Gente, a gente precisa ser muito honesta. O que te irrita? E eu tô falando dentro de um contexto de vida pessoal, mas também do teu negócio. O que te irrita dentro do teu negócio? É cliente te chamando no WhatsApp? Escreve aí, cliente me chama no WhatsApp. A gente precisa pensar nisso. Como é que vai resolver? Banho gelado, café sem açúcar, não é de Deus, não. 5h30 da manhã não vai. O que eu não quero pra mim? Quando você pensa no teu estilo de vida, o que você não quer pra você? Eu, Ana, não quero ter que ficar na rua das 9 até as 6 horas da tarde, do outro lado de São Paulo, ter que atravessar a cidade no trânsito pra chegar em casa, porque eu tenho 2 filhos. Não é o estilo de vida que eu quero pra mim. Então você tem que pensar o que eu não quero pra mim. Tem que pensar o que me deixa entediada. Por quê? Você precisa trabalhar. Tem coisa que vai te deixar entediada, mas você tem que fazer. Tem que fazer, e aí você precisa o quê? Eu faço o seguinte, tem algumas coisas que me deixam entediada. Eu, no geral, sou assim. Quem me conhece sabe que eu sou bem humorada, isso faz parte de mim. No geral, não é que eu sou pessoa good vibes, assim, de boa sempre, mas no geral eu sou bem tranquila. Algumas coisas me tiram do eixo, me entediam demais. Uma coisa que me deixa entediada, que eu acho assim, é passar roupa. Não gosto de passar roupa, é uma coisa que me irrita. Aí o que eu fiz pra que esse tempo seja bom? Quando eu vou passar roupa, eu assisto aulas. Então eu fico aqui passando roupa, dou uma olhada se não tô queimando nada e tô assistindo uma aula muito legal. No geral eu faço isso. E eu tenho uma recompensa, porque quando eu termino de passar toda a roupa, eu faço o quê? Eu faço um café, com uma bolachinha, um biscoito, ou então eu como alguma coisa gostosa. Não é só comida, no geral comida me agrada bastante, eu acabo me premiando por ter passado roupa, sabe? E o nosso cérebro entende, então quando eu tô passando roupa, eu já tô pensando no cafezinho que eu vou tomar quando eu terminar de passar, e aí eu passo e fico bem. Então eu sempre faço isso. Não tem como fugir do que me deixa entediada, então eu vou criar um sistema de recompensa pro meu cérebro, e cada vez que eu precisar fazer o que me deixa entediada, eu vou fazer com tranquilidade, vou fazer bem, vou tentar não ficar entediada, vou fazer com que seja um momento proveitoso, e eu crio um sistema de recompensa. Eu faço isso sempre, tá? E dá certo. O que me distrai? Aí não tem como. Se te distrai, tem que eliminar. Olha, esse lance de trabalhar com um monte de coisa, de você estar fazendo uma coisa aqui, outra coisa ali, isso não funciona, isso não dá certo, tá? A gente não precisa ser multitarefas. Isso atrapalha na questão do foco, de produtividade. Ao invés de você ganhar tempo, porque você tem uma falsa sensação de que você tá ganhando tempo e que tá sendo produtivo, mas na verdade você tá fazendo as coisas sem foco. Isso é muito ruim pro nosso cérebro, pro nosso processo criativo e para desenvolvimento de habilidades. Então o que eu sugiro? Elimina a distração. É distração? Elimina. Preciso fazer isso no computador, desliga o telefone, deixa off. Você precisa resolver algum problema? Faz no papel primeiro. Fica focado totalmente, integralmente no papel, depois você passa pro computador, seja lá o que for. Uma conta, uma planilha, um projeto, isso ajuda muito, você eliminar totalmente as distrações. Uma coisa de cada vez. Faça uma coisa de cada vez, com foco, mesmo que a coisa seja chata. Durma bem, cara, isso é fundamental. A gente precisa descansar, o nosso cérebro ele precisa desse tempo para ele produzir. Eu já percebi que quando eu não durmo bem, a minha produtividade, a questão do foco, tudo fica comprometido, até a questão da habilidade de ter ideias fica comprometida, então a gente precisa descansar. E aí como que eu me organizo para ter produtividade? Eu criei blocos, tá? Eu não faço um monte de tarefa, eu tenho blocos e são rituais. Então eu tenho um ritual quando eu acordo, eu tomo café, eu tenho uma playlist, eu leio, eu estudo todos os dias, é um estudo direcionado, eu não fico estudando coisas aleatórias e não fico lendo coisas aleatórias. Eu tenho um livro, então essa semana eu tô lendo porque tem um módulo do curso que eu tô escrevendo, eu queria um subsídio bibliográfico, uma fonte bibliográfica, eu tô lendo um livro que eu vou incrementar como fonte bibliográfica da trilha. Então é um estudo direcionado que eu faço. Tenho um tempo com as crianças, então é outro bloco. Eu fico com as crianças, a gente brinca, a gente desce, vai pra quadra, a gente cuida das coisas do quarto, depois a gente almoça
aí eu tenho um outro bloco que é um bloco de trabalho, eu vou criando blocos de rituais e pra mim funciona muito bem. E eu tenho, não é uma agenda toda encalacrada, sabe, assim, truncada. Eu tenho pausas, que eu vejo muita gente não fazendo. Eu tenho momentos que eu faço nada. Depois do almoço, no geral, eu tenho pelo menos 15 minutos que ou eu não faço nada, absolutamente, eu fico sentada assim, olhando pro além, fazendo vários nadas, ou eu faço relaxamento profundo, de pelo menos 15 minutos. Faço hipnagogia, auto-hipnose, e pra mim dá muito certo, assim, dá um ânimo, e aí eu entro à tarde com o meu bloco de trabalho, assim, muito focada e muito produtiva. Faço sempre isso. Os momentos de pausa, os momentos de recompensa. Tem que fazer uma coisa que é entediante, já pensa que depois você tem uma recompensa. Sempre coloca depois. Por quê? Eu sempre faço o que é mais difícil primeiro. Tenho que ir no banco, vou cedo. Tenho que pagar a conta, é a primeira coisa que eu faço de manhã. Tenho que ligar no convênio para resolver um BO, faço logo de manhã. Já resolvo as coisas no primeiro momento do dia, essas coisas ruins. Já resolvo, porque já elimino. Se eu já venci o mais difícil, o restante tá fácil. O que era pior hoje? A pior coisa hoje era ligar no convênio. Já liguei, meu resto é fichinha. Agora fica muito mais fácil. Então, eu me organizo dessa forma. Comigo tem funcionado. Eu vou dar uma última dica, e essa é uma dica mais técnica, vamos dizer assim, depois eu coloco lá no grupo. O nosso cérebro, ele funciona com 5 ondas. São frequências, igual a frequência de rádio, sabe? De antena, essas coisas. São frequências que atuam no nosso cérebro e cada uma tem uma função. O que eu faço? Quando eu preciso de foco, tem uma dessas ondas. Eu falei frequência. Desculpa, gente. Eu vou até pegar minha cola pra não falar besteira, mas porque eu nunca lembro de cor. Eu sempre coloco na internet e o YouTube já sabe porque eu faço isso sempre. Quando eu preciso de foco e eu percebo que eu estou com dificuldade, o que eu faço? Coloco pra escutar uma onda beta. Cara, não é parece que eu falo escutar, parece que é uma música, né? Mas sabe que quando você faz a geometria, que é um ruído assim, é quase isso. Então você tem que pôr um fone e eu faço isso. Então tem as 5 ondas e eu uso cada uma pra sua função correspondente. Então quando você quer relaxar, é onda alfa. Então, nossa, eu tô com insônia, não consigo relaxar. Aí você tem que pensar assim, não pode ser a alfa, porque a alfa ela relaxa, mas não dá sono. É quando você só precisa relaxar, você tá tipo alterada, precisa relaxar. É a alfa, preciso dormir? Então é a teta. Então, eu sempre coloco no YouTube e coloco lá. Se você não souber os nomes, não sei se é a beta, se é a teta, se é a alfa, você coloca onda para relaxamento, onda para concentração, onda para sono profundo. Tem o sono profundo de você dormir, e tem o sono profundo sem sonho, assim, que é pra você descansar, que é quando aí eu faço auto-hipnose pra relaxamento profundo, que é o momento que eu preciso descansar minha cabeça, mas eu não quero dormir, assim, tipo horas, eu só preciso relaxar profundamente. E eu faço isso coisa de 15 minutos e funciona muito bem. E a gama, que é pra você desenvolver a capacidade de aprender coisas novas. É muito simples, você coloca fonezinho, faz ali. Quando é pra relaxamento, no geral, cara, 5 minutos você tá capotado. Se você tiver dificuldade. Eu, como já tô habituada, na hora que começa o primeiro ruído, eu já apago. Do mesmo jeito, são as ondas pra concentração. Quando eu começo, eu coloco, pode passar o que for, assim, eu fico muito focada. Me ajuda demais. Parece papo de louco isso. Mas são técnicas. São técnicas. A gente precisa entender que existe técnicas, hábitos, ferramentas e como é que eu posso usar tudo isso a meu favor. Poxa, se você entendeu que o teu cérebro funciona com 5 ondas, uma pode te ajudar a relaxar, uma onda, ela funciona muito bem para te ajudar a ficar ativo e focado. Como é que eu faço isso? Ouvindo, e é como se você cutucasse essas ondas, você desperta essas ondas, você aumenta a intensidade dessas ondas. Então, se dá pra fazer isso, ouvindo um ruído com o YouTube, cara, mais simples do que isso hoje, coloca no YouTube onda para relaxar e coloca onda e escuta. Faz o teste. O máximo que pode acontecer é de você ficar muito ansiosa, muito nervosa e não dar certo hoje. Aí você faz amanhã de novo.
Aí amanhã você tenta, depois do almoço, quando dá aquele sono, faz uma de concentração, de foco. Faz uma para ter novas ideias. Faz esse processo de autoconhecimento. O mínimo que pode acontecer é da gente chegar aqui no dia 9, quando a gente terminar de despertar, e você falar assim, caramba, Ana, eu não sabia que dava para eu conseguir chegar até aqui de uma maneira tão mais simples. Eu achava que era muito mais complexo, muito mais difícil, que tinha alguma ferramenta, alguma coisa mais mágica, lúdica, sei lá, por trás disso. Mas é simples, a gente só precisa ir atrás. Eu tô aqui pra trazer essa informação pra vocês. Deixa eu ver se tem algum comentário. A gente já vai encerrar. Banho quente, atendimento à tarde, reunião curta. Banho quente é comigo. Reunião curta é difícil conseguir uma reunião curta comigo, porque eu falo pra caramba. Mas eu tento. Só tomo café sem açúcar, mas banho gelado de jeito nenhum. Olha, eu até tomo café sem açúcar muito de vez em quando. Eu tenho diminuído muito a quantidade, Tati, mas ainda não consigo. Agora, banho gelado é uma luta. Se depender de banho gelado pra eu ter alta performance, eu não vou ter alta performance. Eu prefiro ter alta performance pautada em autoconhecimento, uma performance alinhada ao meu estilo de vida. Eu me sinto produtiva, eu me sinto em movimento, o meu negócio tem crescido e isso me deixa muito feliz e eu continuo sem banho gelado. Pelo menos por hoje, nada de banho gelado. Mas é isso, eu quero saber se vocês que ficaram comigo até agora, se vocês têm alguma dúvida, se tem algo mais. Deixa eu dar 2 recados antes da gente encerrar, que eu deixei aqui minha colinha para não esquecer. Primeiro é que eu preparei um desafio para despertar. Já tem algumas pessoas participando. Vai rolar uma masterclass fechada, pouquíssimas vagas, porque eu quero olhar para o teu negócio. É uma masterclass sobre como você analisar as tendências e comportamentos do mercado e adaptar ao teu negócio. Então, assim, se você quer saber como é que está o teu negócio no meio de tudo isso, se preparar para 2021, se organizar, se planejar, saber o que está rolando já lá fora e que vai chegar com muita força aqui no Brasil nos próximos meses, essa é uma masterclass especialmente desenhada para você. Ela é gratuita, tá? Totalmente gratuita, mas ela é fechada. Só vai participar quem postar nos stories. Pode ser um print da aula, pode ser uma foto de você fazendo algum desses exercícios, mas é importante que você, primeiro, me marque, @ana, com 2 N's, mpepe. Engasguei agora com o meu nome. E a hashtag despertar com P. Marcou a hashtag, marcou meu arroba, você será visto e eu entro em contato com você para participar dessa masterclass. E o segundo é que amanhã estaremos aqui às 20 horas. Amanhã, aula 6, a gente vai falar sobre flexibilidade. Eu falei um pouquinho disso no começo. A gente vai falar sobre flexibilidade, que é uma das outras habilidades assim essenciais que a gente precisa desenvolver para ter um negócio criativo, lucrativo e ter sucesso. Então amanhã às 20 horas estarei aqui. Grupo de WhatsApp tá aberto, os lembretes para você receber material de apoio, material complementar. Eu tô aqui, olha, vai tremer aqui um pouquinho porque eu vou pegar minha cola. Tem o mapa mental da aula de hoje. Ó, isso aqui vai entrar no grupo amanhã cedo, eu já mando, já coloco lá com todas as coisas, todos os tópicos que nós falamos hoje. Eu tenho feito assim, disponibilizado material de apoio, áudio complementar. Às vezes eu abro pra gente tirar dúvidas, tá? E você é minha convidada pra estar lá. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Olha, esteja muito aqui amanhã. Eu vou fazer o possível pra estar aqui também. Possível e impossível, é o meu porquê. Estaremos aqui, eu e Ernesto, como sempre. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que tenha sido bom. Eu quero muito contribuir de alguma maneira para que o teu negócio cresça. E é por isso que eu tô aqui. Fiquem com Deus. Uma excelente semana para vocês e eu espero vocês aqui amanhã. Um beijo e tchau.